Então, finalmente, né, a gente criou a nossa API, então a gente criou cada camada aqui, um por um, então a gente criou, né, iniciando, fazendo, né, agora um pequeno, né, um pequeno mapa aqui do que a gente fez, revisando. A gente começou, né, o nosso tutorial criando o domain, que é os modelos, as tabelas que vão estar presentes no nosso banco de dados, principalmente, né, usando a anotação entity aqui em cima desta classe, né, de tutorial, que é, né, a entidade, a tabela que a gente vai criar dentro do nosso banco de dados com seus atributos e seus métodos aqui. Criamos também a categoria e aqui a gente tem que uma categoria, um tutorial pode pertencer a várias categorias e ao mesmo tempo uma categoria pode ter vários tutoriais. E depois de criar tudo isso, a gente, né, criou um DTO, porque o DTO permite que a gente não interaja diretamente com as entidades, seja as tabelas do banco de dados. Então, a gente pega uma tabela do banco de dados, o retorno, né, da nossa query, transforma ele num DTO que a gente manda para o usuário. Da mesma forma, o que o usuário devolve para a gente, né, como a requisição do usuário é convertida em DTO antes de poder interagir com o nosso banco de dados. E como a gente criou esses DTOs todos, a gente precisava de uma classe, né, para fazer essa conversão entre entidades e DTOs, né? E a gente criou um mapper, e esse mapper a gente, né, colocou a anotação como componente para poder, de fato, com esse componente, poder injetar ele dentro das nossas classes usando o auto-wired. E a gente criou, né, um método, né, pública, aqui toDTO, que pega uma entidade e converte numa DTO. Da mesma forma, a gente tem um método que pega DTO e converte numa entidade, né, de banco de dados. Logo em seguida, a gente foi, né, criar, né, o repositório. O repositório seria a interface que tem ações, né, que executa efetivamente as queries, tanto para salvar no banco de dados, tanto para buscar item dentro do banco de dados. E isso foi relativamente simples, porque a gente usou a extensão, né, do JP Repository, que permite que a gente possa, que já disponibiliza muitas funções, né, para tanto buscar tudo, buscar e diversos métodos já prontos que vale a gente apenas usar. Da mesma forma, ele tem uma nomenclatura, né, que a gente pode usar e essa nomenclatura permite que a gente possa criar nossas próprias queries aqui, apenas explicando um nome bem determinado para que ele possa, né, fazer a busca e retornar para a gente. O nosso repositório feito, a gente criou, né, o serviço que tem que permite, né, que o nosso controller possa ter acesso aos demais. Então, esse serviço é aquele que a gente chama para que ele possa chamar o repositório e fazer algumas as alterações necessárias, né, ou tanto para buscar, tanto para criar elementos dentro do banco de dados. Mas esse serviço, ele é apenas uma camada, né? Uma camada antes do controller e ele implementa diversas funções para a gente, ou métodos para a gente. Neste caso, a gente criou uma interface que define todos os métodos necessários e depois a gente teve, né, o trabalho apenas de implementar esses métodos que já foram previamente definidos. Qual foi o interesse, né, de a gente criar uma interface aqui? Uma interface aqui, a gente pode alterar ela de diversas formas. Ela permite, né, para quem conhece e entende de Java, ela tem uma flexibilização muito maior do que ter uma implementação direta. Da mesma forma, né, tipo, se a gente precisasse, né, numa segunda versão fazer alguma alteração, usando a interface a gente consegue ter várias implementações, né,
para essa mesma interface. Então, a gente pode, né, definir, por exemplo, uma outra implementação de Category Service e implementar de forma diferente esses métodos, e a gente consegue chamar cada uma delas de forma mais eficiente. Finalmente, a gente inicializou e criou o controller que detém, né, o mapeamento das endpoints que a gente tem, e essas endpoints permitem que o usuário possa fazer suas requisições e ter um retorno do banco de dados, né, da solicitação que fora feita. Nesse ponto, a gente, né, fez tanto para a categoria quanto para os tutoriais. A gente criou usou sempre o Response Entity, que permite, né, que tem uma flexibilidade bem grande em termos do tipo de resposta que a gente pode emitir ou não. Então, a gente definiu, né, e nossa Response Entity, sempre usando um mapper, converte cada item que a gente recebe ou está mandando, e a gente, né, consegue fazer um mapeamento e responder as queries, né, as requests do usuário, usando os métodos HTTP necessários para cada circunstância. E, finalmente, né, a gente foi lá usando HTTPy, e o HTTPy eu recomendo que vocês usam ele um pouco, porque ele é muito, muito eficiente. Ele foi derivado, né, do HTTPy, que era de linha de comando, e os criadores resolveram criar uma interface gráfica para que ele possa ser usado. Ele é um pouco menos pesado do que o nosso famoso Postman. Então, eu ainda não sei quais os recursos, né, todos os recursos dele, eu estou descobrindo ele aos poucos, só sei que ele é bem mais leve do que o Postman. Então, tem uma chance a ele, testa lá e vê quanto ele é bom e rápido. E assim a gente testou cada endpoint, né, usando o nosso HTTPy, e ele respondeu a todos, e a gente não encontrou nenhum erro para testar as endpoints. Observamos que no mundo do desenvolvimento, quando você é desenvolvedor, erros acontecem, e você tem que estar sempre atento para poder revisar seu código e saber o que você está efetivamente fazendo. Porque perceberam que ao longo do desenvolvimento aqui apareceram alguns erros, a gente teve que retornar no código, corrigir esses erros, testar novamente, encontrar novos erros e indo corrigindo até chegar ao ponto de que finalmente todos os erros subiram e a gente conseguiu, principalmente na parte de criar um tutorial, atualizar o tutorial e buscar tutoriais. Então, aparecendo alguns erros de configuração que a gente teve que ir na application.yaml para corrigir, e finalmente está tudo certo, a nossa aplicação, a nossa API está funcionando perfeitamente. Então, eu agradeço vocês de terem ficado até aqui. Se gostaram do conteúdo, deixem seu like, deixem seu comentário, compartilhe com seus amigos, né? A gente precisa aqui criar uma comunidade grande de desenvolvedores tops que não vai ter medo, né, de botar a mão na massa, não importando o projeto que você vai trabalhar. E fundamentalmente, né, como eu te disse, a gente trabalha aqui com Java, Golang e Rust. Então, vai ter muito tutorial sobre essas linguagens, não só porque terá outras linguagens, né, para quem deseja se aprofundar, e a gente ensina conceitos para que uma linguagem possa ser usada de todas as formas possíveis. Seja, vamos ver outras linguagens, vamos ver um pouco de C++, vamos ver um pouco de Kotlin, mas fundamentalmente a gente vai trabalhar mais pesado aqui, Java, Golang, Python e Rust. E espero que tenham gostado dessa aula aqui, e vamos aproveitem bastante, testam, principalmente fazem código, vai lá, não fica só assistindo a videoaula aqui, vai lá, cria seu projeto e vai fazendo código, porque só praticando que você vai ter o domínio, né, dessas tecnologias.
Muito obrigado e até as próximas aulas aqui no canal.